No quadro de hoje, analisando falácias e argumentação, eu quero pegar um trechinho de uma discussão, na verdade de uma retificação que ocorreu na Jovem Pan. O programa é o Morning Show e havia um trecho ali no qual Antônia Fontinelli, bolsonarista, estava atacando o governo Lula e ela foi interrompida por um colega ali, que é o Paulo Matias, que é quem toca o programa, né, quem organiza o programa ali, e ele foi obrigado a corrigir Antônia Fontinelli. Eu quero assistir com vocês aqui esse trechinho e depois a gente vai pensar algumas coisas sobre como ela elaborou esse argumento, né, o que se trata isso e sobre a contestação feita pelo colega. Vamos assistir juntos aqui. Cadê os containers e containers de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes? O que foi feito com esses presentes? Antônia, você sabe que, as pessoas, elas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas, porque o fato é o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou obrigado aqui, por uma questão de ética jornalística, de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. Fazendo esse registro aqui para todos, porque a gente às vezes a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos. Então, aqui é um caso bem clássico de uma refutação ao vivo também, né? A Antônia Fontinelli apresenta uma informação e o colega dela, Paulo Matias, vem e contesta e refuta de maneira inquestionável aquilo que ela disse. Aqui tem a ver com a questão das joias que o Bolsonaro recebeu de governos árabes, né, de governo da Arábia Saudita, de governo de países islâmicos, e essas joias foram incorporadas, essas joias foram desviadas e vendidas no exterior, vendidas nos Estados Unidos, e o Bolsonaro recebeu esse dinheiro e desapareceu com ele. Então, a história tem a ver com isso, e aí o que a Antônia Fontinelli faz é uma falácia lógica bem conhecida, que a gente falou muitas vezes aqui, e vai aparecer muitas vezes também, que é a tuquoque, que é a falácia de apelo à hipocrisia, que é quando você quer justificar uma posição, justificar um certo argumento com base na hipocrisia de quem você está confrontando. Então, nesse caso, quem é a esquerda, quem são os petistas para questionarem o que o Bolsonaro fez, sendo que o Lula fez algo parecido. E aí o Paulo Matias retifica, diz o seguinte: não, a coisa não é igual. Isso aqui é uma falsa equivalência, né? Isso aqui é uma falsa comparação, porque o que o Lula fez não é igual ao que o Bolsonaro fez. Só é importante ressaltar aqui, antes de nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa questão, é que esse quadro não visa analisar a posição ideológica da Antônia Fontinelli, quem ela é, o que ela diz em outros contextos, mas analisar esse vídeo em particular, esse trechinho em particular aqui. Isso vale também para o Paulo Matias. Não quer dizer que eu vou analisar aqui o que ele defende fora desse contexto, nem o que ele representa, nem o papel que ele desempenha no Jovem Pan. Tem a ver com essa fala, essa troca em particular. Então, você tem, como eu falei, uma falácia chamada tuquoque, apelo à hipocrisia. Isso é um raciocínio falho, né? Isso é uma falha lógica, porque o fato de alguém ter feito, vamos supor que fosse de fato esse caso, né? O Lula houvesse roubado presentes que ele recebeu, ou melhor, presentes que o governo brasileiro recebeu enquanto ele era presidente, vamos supor que ele houvesse roubado isso e revendido ou desaparecido com esses itens, isso não justificaria, isso não legitimaria que o Bolsonaro fizesse o mesmo. Uma coisa não autoriza a outra, né? O fato de alguém ter roubado uma coisa não justifica que outra pessoa roube nas mesmas circunstâncias ou em circunstâncias parecidas. Mas nem sequer era esse caso. Então, assim, quando o Paulo Matias vem, ele mostra o seguinte: olha, na verdade os casos são bem diferentes. O Lula, de fato, tinha ali em seu poder alguns containers com muitos itens e ele devolveu isso para a União, e aquilo que ele não conseguiu encontrar, que sumiu, e que era um valor bastante pequeno em relação à comparação aí feita com o dinheiro que o Bolsonaro fez desaparecer, ele foi e pagou. E aí, só lembrando também que há um aspecto importante nessa história aí dos itens recebidos por presidentes, porque a regulamentação anteriormente era diferente. Então, sim, durante o mandato do Lula havia uma regulamentação, ela foi alterada, e após a alteração, tanto o Lula quanto a Dilma devolveram esses itens que foram considerados como pessoais e que, na verdade, eram presentes
presentes para a União. No caso do Bolsonaro, são outros 500, né? Ele foi alguém que, como foi divulgado recentemente aí, é alguém que possivelmente participou de um suspeito esquema aí de contrabando de joias internacional. Era alguém que recebia joias em viagens oficiais, essas joias eram levadas para os Estados Unidos e lá revendidas, e isso aí gerou um escândalo tremendo que pode, inclusive, a gente está esperando aqui, né, porque tem havido desdobramentos nos últimos dias, pode inclusive levá-lo para a prisão por causa desse caso. Então, não há comparação entre esses dois quesitos. E aqui, mais uma vez, a gente tem também o confronto entre o argumento e a realidade. A Antônia Fontinelli tenta construir o seu argumento com base numa falácia lógica, ela vai tentar relativizar a situação para passar pano para o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a realidade desmente isso. Não, tem evidências, tem fatos concretos que falam o seguinte: nem sequer aconteceu o que está dizendo. Então, assim, isso não justificaria nem sequer com base no raciocínio lógico, mas também não justificaria com base no próprio fato concreto que foi a devolução desses itens pelo presidente Lula. Então, sim, é bem interessante a gente perceber aí, como eu falei, ainda mais quando se dá em tempo real isso, a contestação, né? Quando alguém fala uma coisa e alguém vem, confronta e mostra, olha só, isso está errado por tais razões, que é, na verdade, o princípio mais elementar de uma argumentação e de um debate lógico, que você seja capaz de confrontar o ponto central de alguém. A pessoa apresenta um argumento, ela defende lá a tese principal, e aí quando você confrontar esse argumento, idealmente você vai tentar desmontar, ou tentar confrontar, ou tentar provar que a tese central é falsa, ou que ela não se fundamenta. E isso é muito difícil. Geralmente o que acontece no debate é um desvio desse foco, né, um desvio dessa tese central e ataque a teses secundárias, ou a posições secundárias, ou argumentos secundários. E aí você vai tentar comer pelas beiradas, de modo aí sabotando a posição da pessoa em relação à tese central. Mas raramente a gente observa um confronto ou uma refutação total da tese central de alguém. Quando ela vem e diz isso, o que o Paulo Matias faz é: não, isso é falso e por isso e por isso. Então é bem interessante ver essa dinâmica, essa troca aí, e como ficou bem vergonhoso para Antônia Fontinelli depois disso. Não sei se as pessoas têm muito senso do ridículo para reavaliar suas posições depois disso, até porque a extrema-direita costuma viver, né, numa bolha de fantasia, né, com informações que não têm correspondência com a realidade, mas esse caso em particular aqui foi bem curioso mesmo e bem interessante ver essa troca entre os dois. O que vocês pensam sobre essa história aqui da Antônia Fontinelli propagando uma falsidade sobre o presidente Lula, né, dizendo que ele não tinha devolvido os itens que ele devolveu, de fato devolveu? Como ela tentou relativizar isso para defender o Bolsonaro? Como é que você entende essa dinâmica, inclusive, né, de passar pano para quem você apoia? Como é que você vê isso? E também sobre a resposta dada por um colega de trabalho. É até interessante porque ele faz uma observação no começo ali, né, isso já falando para a audiência da Jovem Pan, porque a audiência da Jovem Pan ela foi se configurando ao longo dos últimos anos como uma audiência extremista de direita bolsonarista, então ele é obrigado a fazer uma ressalva ali, fazer um disclaimer, dizer o seguinte: a gente é obrigado a desfiar nos fatos, então assim, mesmo quando a gente diz uma coisa que as pessoas não gostam, então a gente tem que, sabe, ser fiel à realidade. Então ele é obrigado a dizer para a audiência da Jovem Pan: gente, isso aqui é falso, isso aqui é claramente falso, e não dá para defender isso aqui, porque a minha reputação como jornalista está em jogo aqui. É bem interessante ver essa troca de fato. Diga vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento desse canal, se torne um membro do canal também para dar uma força, confira na Amazon com um baita desconto atualmente o livro meu sobre falácias lógicas e argumentação lógica, é um dos mais completos materiais sobre esse assunto no Brasil hoje, se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão, e também aproveite para conferir a minha parte no debate contra o MBL, contra a Mamãe Falei Ricardo Almeida, chamado Porteiros do Fascismo, que é um debate sobre se o liberalismo é a porta de entrada do fascismo, e tá bem interessante também, link na descrição desses dois livros aqui, pode ir lá conferir na Amazon. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só 5 lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de 1 hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.